Ok. Tome lugar, seus assentos. Eu queria iniciar aqui lendo um texto de Abraham Lincoln. No dia 30 de abril de 1863, quando ele proclamou o dia da humilhação nacional, do jejum e da oração. Então ele proferiu esse discurso diante lá dos senadores. Ele disse o seguinte: temos sido os beneficiários das bênçãos escolhidas do céu. Nós temos sido preservados esses muitos anos em paz e prosperidade. Temos crescido em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação tem crescido. Mas nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos da mão graciosa que nos preservou em paz, nos multiplicou, nos enriqueceu e nos fortaleceu. E nós temos presumido em vão, no engano do nosso coração, que todas essas bênçãos foram produzidas por nossa própria força e sabedoria. Intoxicado com o sucesso ininterrupto, nós nos tornamos autossuficientes demais para sentirmos a necessidade da graça redentora e mantenedora. E nos tornamos orgulhosos demais para orar ao Deus que nos criou. Irmãos, orgulho é a reação equivocada quando se recebe bênção, quando se recebe algum prêmio, quando se recebe algum elogio. E aí a pessoa se enche de orgulho. É o caminho errado. Por quê? Porque a consequência do orgulho sempre será vergonha. A verdade do caráter de Cristo. Qual é a verdade do caráter de Cristo? O Senhor Jesus, o seu caráter, será aplicado, já foi aplicado na vida de todos aqueles que creram. Cristo, ele deve ser habitante, deve ser integrante da sua alma, do seu ponto mais íntimo, de todo o seu ser, a ponto de transformar o alvo, o propósito da sua vida. Porque o propósito da sua vida é o propósito do cidadão celestial. É o que nós aprendemos aqui nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco. O cidadão dos céus, ele vive progressivamente. Ele vive progressivamente, quer dizer, caminhando para cima. Ele vive crescendo de acordo com aquilo que ele já recebeu. Né? Não tem como alguém que crê no Senhor Jesus hoje e se tornar maduro, se tornar um crente que vive plenamente a vontade de Deus. Não, é cada dia mais, cada dia, de glória em glória, se tornando a imagem do Senhor Jesus. E ele vive de maneira a ser um exemplo também encorajador para os seus irmãos que estão lhe observando. Caso isso não esteja dominando a sua mente, se isso ainda não faz parte das suas decisões, as suas ações ainda não é influenciada por esta vida progressiva, você ainda está vivendo, não estou dizendo que você é, mas você ainda está vivendo como inimigo da cruz de Jesus. E não como cidadãos dos céus, porque um cidadão dos céus aguarda dos céus o retorno de Jesus. Ele ama o retorno de Jesus, ele quer estar próximo de Jesus. Como é que alguém pode esperar o Senhor dos céus se aqui esse alguém vive como inimigo dele? O padrão de conduta é outro padrão.
Quem crê no Senhor Jesus não vive mais o padrão antigo. O pecador, quando ele é lavado pelo sangue de Cristo, quando ele experimenta um novo nascimento, ele também recebe um novo padrão. Um padrão transformado. E o fiel, ele vive de acordo com o que ele já alcançou. Quero repetir bem isso. Aquilo que você já recebeu. E ele passa a adorar pelo Espírito de Deus, gloria-se em Cristo e desconfia da carne. Quer dizer, ele vive segundo o padrão apresentado nas Escrituras. À medida que ele vai crescendo no conhecimento das Escrituras. Eu trouxe uma folha, não sei se... Onde que ficou essa folha? Ah, está aqui. Queria passar, não sei se não vai dar para todos, mas você pode aí compartilhar com o seu irmão do lado. Você passa aí Essa folha, ela tem esse texto aqui. Aqui, como está bem pequeno, não dá para vocês lerem daqui, por isso que eu tenho essa cópia aí para vocês verem. Aqui é o capítulo 3, de Filipenses. Ele está arranjado de uma maneira quiástica, né? De maneira que, se você perceber aqui, ele vai fazendo, ele vem até o meio e depois volta. Então, pela cor, para facilitar a cor, você vai ver aqui o primeiro versículo parecido com as cores aqui dos últimos versículos, né? E aqui vai unindo de maneira quiástica. Depois, se você der uma boa olhada nesse texto, você vai perceber isto. Nós estamos aí procurando estudar e aprender com este arranjo que Paulo utiliza em muitos lugares nos seus escritos. Ele utiliza essa forma de escrever. E nós estaremos olhando nesse capítulo, aprendendo que a verdade do caráter de Cristo, esse padrão divino da humanidade, nos livra da vergonha. Deus tem um padrão para a humanidade. O homem recebeu na criação a perfeição. Ele estava perfeito diante de Deus. Porém, caiu. E agora vem o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus. E ele apresenta para nós esse padrão divino da humanidade. É Cristo Jesus. Como que deve ser o homem, de acordo com o padrão de Deus? Não olha para você, não olha para mim, não olha para ninguém do seu lado. Olhe para Jesus. Ele é o padrão divino da humanidade. Então, esse caráter de Cristo, a verdade do caráter de Cristo, livra da vergonha aqueles que agora, os orgulhosos inimigos de Deus, vão experimentar naquele dia. Vão experimentar uma vergonha. Quem hoje é inimigo e continua inimigo de Deus, naquele dia, enfrentará a vergonha. O orgulho sempre termina em vergonha. Mas nós recebemos o livramento, porque não haverá vergonha. O fiel já está seguro em Cristo Jesus, e ele aguarda o Salvador, aguarda o Senhor Jesus, cujo poder, você vai ver no final aí dos últimos versículos, falando desse poder do Senhor Jesus, que estará transformando o nosso corpo humilhado, fazendo-nos semelhante ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus. Então nós temos neste versículos 1, versículo 20 e 21, nós temos a glorificação. Eu quero que aqui nós vamos fazer uma espécie de um triângulo, né, uma pirâmide, e a glorificação está no alto. Mas o que está na base, né? Então nós vamos começar lá de cima. Nós entendemos que os fiéis aguardam, aqueles que
foram transformados, aguardam essa transformação, aguardam a volta do Senhor Jesus. Esses amigos de Jesus, aqueles que vivem aqui como amigos e não como inimigos, aguardam, e enquanto eles aguardam, vivem como amigos que são. Só é viver como amigo de Jesus, não praticando o mal, pelo contrário, os pensamentos, as práticas que fazem parte do fiel no dia a dia é a prática das coisas do alto. Então nós temos a prática transformada. Versículos 2, 18 e 19. O fiel vive de acordo com aquele que ele já alcançou, adorando a Deus pelo Espírito, gloriando-se em Cristo, desconfiando da carne, vivendo segundo o padrão das Escrituras. Por isso o padrão dele é transformado. O padrão de Cristo torna todas as coisas que são valorizadas pelo mundo, pega tudo aquilo que o mundo dá valor, talvez você deu valor e concorda com o mundo, ele vai pegar esse padrão de Cristo, pega tudo isso e coloca como perda, como prejuízo. Porque o único prêmio de real valor é o prêmio do chamado celestial, que impulsiona você, impulsiona o fiel a prosseguir buscando o alvo, buscando a maturidade, buscando realmente ser parecido com o nosso Senhor Jesus, sempre com os olhos à frente. Então a escala de valores do fiel é transformada. A maturidade leva o fiel a considerar então tudo neste mundo como perda para ganhar Cristo mediante a fé nele e se beneficiar da justiça que procede de Deus. Não é a justiça nossa, a justiça que vem do Senhor. Nenhuma obra nossa produz justiça. Então o conhecimento de Cristo, do poder dele, da ressurreição de Jesus, da participação nos seus sofrimentos, tudo isso virá na medida em que o fiel toma a cruz, segue o Senhor, porque a sua natureza é transformada. Então nós temos o corpo transformado, a glorificação. Nós vamos ter a prática transformada, o padrão transformado, escala de valores transformado, nós temos aí a santificação. E, finalmente, a natureza transformada, que é a justificação. Aqui está a salvação. A salvação é justificação, santificação e glorificação. O que são isso? O que é a glorificação? O que é a santificação? O que é a justificação? São presentes de Deus, não é verdade? Você recebe tudo isso, você não ganha nada disso, você não faz nada para ganhar. São dons do nosso Deus. E aí a pergunta que eu quero colocar aqui é: o que a graça de Deus concedeu ao fiel e quais as respostas esperadas pelo Senhor? E o texto vai nos ensinar sobre isso. Nós já estamos na terceira mensagem desse capítulo e hoje estaremos estudando o padrão transformado, versículo 3, 16 e 17. Acabei ficando aqui sem uma cópia, posso pegar aqui? Vamos aí, né? Versículo 3, o verde aí, né? Pois nós é que somos... acabei colocando aqui, eu tenho aqui também. Eu já vou ler daqui a pouco. Antes de ler o texto, só quero comentar aqui a respeito da mensagem da mensagem central desse texto, né? A obra da redenção aplica o caráter de Cristo nos filhos de Deus. Então toda essa obra de salvação, ela tem como alvo
colocar o caráter de Cristo em nós, transformar você igual a Jesus. Esse é o propósito de Deus. Para você, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, qualquer pessoa que você conheça, o propósito de Deus para a vida dele é que ele seja parecido com Cristo. Como que o fiel, ele pode e deve reagir a essa obra de Deus? Uma vez que os fiéis devem viver progressivamente rumo ao padrão das Escrituras. Se você nasceu de novo, você pertence a um outro reino. Se você nasceu de novo, você agora não pertence mais a este mundo. Quando você nasceu a primeira vez, você nasceu neste mundo. O nascimento de novo, a gente fala nasceu de novo, mas a tradução lá poderia ser nascer do alto. Então você pertence a um outro reino, o reino de Deus. E nesse reino, o padrão é outro. Não é o padrão desse mundo. Então nós fomos capacitados com todos os recursos da vida piedosa. Você quer ter uma vida piedosa? Se você crê no Senhor Jesus, se você nasceu de novo, você já tem tudo para ser piedoso. Por isso é responsabilidade sua, responsabilidade do fiel, do salvo, viver progressivamente, tendo como alvo praticar esse novo padrão. Então a pergunta é como viver progressivamente de acordo com o padrão transformado conforme o caráter de Jesus. Nós já recebemos um novo padrão. Como é que você vai viver progressivamente? Você está vivendo a vida cristã todos os dias, já viveu até agora, vai continuar vivendo, vive procurando ser fiel, não é verdade? Você procura ser fiel ao Senhor, procura crescer na graça de Deus. No entanto, você viverá progressivamente quando você usufruir o padrão transformado. Você realmente pegar esse padrão e utilizá-lo, usufruir dele. Você já recebeu esse padrão no novo nascimento, pela graça de Deus. E agora você vai expor no seu dia a dia esse caráter de Cristo, esse novo padrão. É sério, irmãos. Porque se você não estiver vivendo assim, você está apenas empurrando com a barriga a sua vida cristã. Para viver progressivamente, conforme o caráter de Cristo, em sua prática de vida, você precisa adorar pelo Espírito de Deus, você precisa se gloriar em Cristo Jesus e não confiar na carne. Ah, só isso? Não, tem mais coisas, mas você tem que incluir pelo menos essas três coisas. Elas têm que fazer parte, é o que o texto aqui está nos ensinando. Adorar pelo Espírito de Deus. O que Paulo quis dizer, ou quis trazer à memória daqueles primeiros leitores, dos filipenses, com essas marcas, né, essas três marcas que identificam os verdadeiros circuncisos. Né? Agora vamos ler aqui o texto, né? Só colocar aqui. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, voltando aqui à pergunta, o que Paulo quis trazer à memória dos filipenses com essas marcas, as marcas dos verdadeiros circuncisos? O que ele já havia ensinado a eles e que agora apenas ele faz algumas afirmações, ou essas três afirmações, pressupondo que eles estão entendendo, porque ele já ensinou. Ele diz, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Vamos olhar
Vamos voltar os nossos olhares lá para o Antigo Testamento. Por meio da lei, Deus ensinou a adoração. Só aqui. A primeira aliança, ela tinha regras para a adoração. E também um tabernáculo terreno. Começou lá no deserto, Deus mandou construir esse tabernáculo. No tabernáculo, na parte da frente, ficava, logo aqui no início, né, ficava o lugar santo. Passava o primeiro véu ali. Ali ficava o candelabro, a mesa, os pães da presença. Por trás do segundo véu, aí aqui é uma outra representação, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Na arca, dentro da arca estava um vaso de ouro contendo o maná, e não apodrecia, né? Aquele maná estava ali, preservado. A vara de Arão, aquela que floresceu, e as tábuas da aliança. Com tudo assim preparado, os sacerdotes então eles entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, a primeira parte, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Ele nunca entrava sem apresentar o sangue. Ele tinha que levar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, que o povo havia até mesmo cometido por ignorância. Às vezes pecava contra Deus, mas nem sabia que pecava. E uma vez por ano, ele entrava e oferecia esse sacrifício pelo povo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições, né, que tratavam de comida, bebida, várias cerimônias purificadas com água, ordenanças exteriores que foram impostas até o tempo da nova ordem. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, leia lá Hebreus capítulo 9. A adoração nos moldes do Antigo Testamento era bem religioso, né? Algo bem de religião. Deus havia de ensinar pela lei, por meio de ações externas, aquilo que o povo foi aprendendo, né? Tem que fazer isso, fazer aquilo, falou sobre purificação, tudo pela lei. Deus ensinou a adorar, mas Deus sempre insistiu que a adoração verdadeira é a adoração dependente do Espírito Santo. Dependente do Espírito. Tem vários textos no Antigo Testamento que corroboram isso. A adoração vem de um coração rendido ao Senhor. Um coração que se rende ao Senhor. Que já está rendido. Deus requer obediência e sempre foi assim, desde a criação. A lei, irmãos, bem como as cerimônias ou os cerimoniais, foram dados como verificação da obediência. Foram dados como uma forma didática para o ensino do arrependimento, para o ensino da fé. A lei veio com Moisés, mas o sacrifício era praticado e ensinado pela tradição oral. Por exemplo, Noé, ele só avançar aqui. Noé, após o grande dilúvio, ele sacrificou um animal ao Senhor. Aí terminou lá o dilúvio,
Depois que ele ficou com medo lá, demorou vários dias para sair, ficava com medo se ia chover ou não tinha guarda-chuva, né, coitado. E aí ele então, quando ele viu que não ia chover mesmo, aí ele saiu e aí sacrificou, fez um altar e sacrificou um animal ao Senhor. Ele já havia aprendido isto, né, pela tradição oral. E ele continuou esse costume após até mesmo a Torre de Babel, quando houve a migração de vários povos para todos os cantos da terra. As primeiras gerações que se separaram depois daquela confusão de línguas, essas primeiras gerações, até mesmo eu creio que puderam ser fiéis na prática, até mesmo desse sacrifício, na prática religiosa, na prática de estar em contato com Deus. Mas sem o ensino, aquele ensino constante, sem a lei que Deus entregou quase 1000 anos depois para Moisés, e aí então ensinar o povo dele, a prática que era realizada ali após a Torre de Babel, ou ela ficou totalmente deturpada, e aí tem-se vários povos hoje fazendo adoração a vários deuses, ou fazendo sacrifícios, animais até, ou a prática foi eliminada. A Bíblia ela registra a história da nação de Israel, em que o sacrifício animal se tornou uma lei. Então, se você vai olhar na palavra de Deus, você vai ver aí Levítico, né, explicando, e a partir de Êxodo, você vai ver toda a história do povo de Israel e vendo, de fato, que a nação de Israel entende que é uma lei, o que é o sacrifício animal, o sacrifício até mesmo de agradecimento, holocaustos e outras coisas mais. Eles criam que somente eles poderiam ser feitos justos e favorecidos aos olhos de Deus, como Abel e Noé foram até mesmo antes, né, do dilúvio. Mas nós podemos ver, nós estamos aqui no Oriente, e nós podemos ver nos candis que outro povo, o chinês antigo, pelo menos o chinês antigo, eles também criam nesse tipo de sacrifício, o sacrifício animal. Só colocar aqui para vocês uma coisa. Nós temos ali esses caracteres ali, né? Aquele caractere lá que significa gado, né? Temos um outro ali caractere que significa cordeiro. Aqui, mão. Opa, ficou em cima ali, mas tem a mãozinha ali, dá para vocês entenderem, né? E aqui significa uma faca. Okay? Juntando todos esses caracteres num kanji só, olha lá, você tem esse kanji que significa sacrifício. Sumiu o meu aqui. Ok? Sacrifício, que é um animal oferecido a uma deidade, né? Fazer sacrifício de um animal para um deus, né? Então você tem lá todos os caracteres ali, como se fazendo a pessoa então utilizando e sacrificando ou um cordeiro ou um animal. Tem um outro aqui, porque na lei nós temos entendimento do que foi ensinado na tradição oral. Na lei nós aprendemos que os animais tinham que ser perfeitos, né? Sem nenhum defeito, deveria ser um macho sem defeito, ou do gado, ou dos cordeiros, ou dos bodes. Então, a ideia é que não se deve favorecer nada, nenhuma coisa que tivesse defeito, porque não seria aceito por Deus. Então os animais cegos, animais deficientes, animais mutilados, era tudo proibido, né? Então nós temos aqui uma outra versão do kanji de sacrifício. Nós temos lá o gado, novamente, o cordeiro. Aqui um kanji de belo. Novamente ficou ruim ali. E o mesmo kanji de faca. E nós vamos ter esse kanji aqui, que tem o mesmo som.
e também significa sacrifício. Só voltar aqui. Não está batendo aqui, ó. Só. Tudo bem, não é uma aula de kanji, né? Não é uma aula de... O que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que como é que a antiga lei de Israel para o sacrifício animal pode ser tão similar ao que é encontrado nos kanjis. Os kanjis, ou pelo menos ou aqueles desenhos, né? Não esse kanji moderno, mas os desenhos que originaram esses caracteres chineses, eles eram desenhos que foram criados há mais de 2.500 anos, ou em torno de 2.500 anos antes de Cristo. A lei veio 1.500 anos antes de Cristo. Então, os caracteres chineses vieram 1.000 anos antes da lei. Ok? Então, de maneira que nós entendemos que na tradição oral foi passando muita coisa, o que é sacrifício. Então, tanto é que Noé sacrificou, Abel sacrificou, e havia essa prática, esse ensino que o próprio Deus deu a Adão e foi passando de geração em geração, se ninguém escrevia nada, porque todo mundo falava a mesma língua, não é? Só depois, aí Deus levantou alguns chineses, foram a língua escrita que mais antiga, né? Que perdura até agora. Muitas outras letras antigas pararam, né? E morreram, mas os chineses não. Interessante que está aí, não é só 1, 2 versículos, estou apresentando 2, são centenas de versículos relacionados à história da criação. Como é que pode isso, né? E nós temos aqui crédito para a Torre de Babel como fato histórico. Então está evidente que essas duas nações, pelo menos, compartilhavam a mesma história antes que eles migrassem uma longe da outra, né? Ficou ali Israel praticamente naquela mesma, não Israel, mas os descendentes ali de Eber, né? Por isso chama Hebreus, ok? Então Eber teve 2 filhos, um que foi o ancestral, vamos dizer assim, de Abraão, e o outro filho, o nome Joquitã, parece o nome dele, eles vieram para o leste, vieram para o lado daqui da China, né, que hoje é chamado China. Quando Jesus conversava com a mulher samaritana, ele disse: está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Está mudando ali? Adorar pelo Espírito de Deus nunca foi e jamais será uma expressão que o homem define. Quando a gente vê isso escrito, né, pela história, não é que o homem está definindo, o homem simplesmente desenhou algo que o próprio Deus havia definido. Seja animal, tem outro que mostra um animal belo, ou seja a pessoa mesmo sacrificando o animal. Mas é Deus quem define. Então, embora nós rejeitemos, nós estamos aprendendo, eu tenho comentado com alguns irmãos aí, nós estamos aprendendo a ser mais fiéis ao Senhor, a ser mais fiéis ao estudo das Escrituras. Então temos aprendido e com o nosso aprendizado nós estamos rejeitando aquela adoração corporal, aquela adoração exterior, cuja palavra de Deus nos ensina que ele também rejeita esse tipo de adoração apenas exterior. Só que nós às vezes vamos para o outro extremo, não é? A gente
A gente rejeita um lado e vai para o outro. Deixamos de levar em conta que Deus abomina a profanidade, Deus abomina a negligência na sua presença. E às vezes então passamos a nos comportar num culto público diante de Deus. Passamos a nos comportar até mesmo com um comportamento que nós jamais ousaríamos ter diante de uma autoridade humana, seja num palácio ou seja numa sala de recepção. Se nós não compreendemos que é uma ofensa grave se comportar diante de Deus de forma negligente, nós não seremos melhores que os judeus na época de Jesus, aqueles judeus incrédulos que Jesus tanto foi contrário. Pessoas que se declaram cristãs, vêm à igreja, às vezes para observar outros, cochicham, incomodam, bocejam, dormem, e não tomam a iniciativa de orar, não tomam a iniciativa de dar atenção àqueles que estão ministrando. Estão negligenciando a presença do Espírito de nosso Deus. É importante que haja zelo, que haja atenção no culto público. Não por causa das pessoas. Não é que o pastor vai ficar bravo, ou que o Glauber não vai gostar, ou que outros irmãos da liderança vão fazer cara feia, fazer bico, vai anotar seu nome. Não é por causa disso, mas porque nós estamos diante de Deus, que é sobremodo temível sobre todos que o rodeiam. Olha o que diz esse texto. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Adorar em espírito, irmãos, tem a ver com os que são habitados pelo Espírito. Porque Deus vê o coração. Pela sua palavra, Ele nos mostra que o mais importante é o caráter íntimo da congregação, o caráter espiritual daqueles que estão participando do culto. E não o número de pessoas. E nem mesmo os sinais visíveis que essas pessoas vão fazer. O que nós podemos e devemos repetir aqui é que o ambiente reverente, cheio de temor, é uma consequência dos adoradores em espírito, daqueles que adoram pelo Espírito de Deus. Mas eu ainda não sei como é que eu faço isso. Talvez você tenha um pouco de dificuldade. Eu ainda não entendi muito bem. Paulo, ele diz, nos versículos 16 e 17, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão. Então, observa e siga o exemplo do seu irmão, daqueles que estão vivendo dessa forma, ou pelo menos estão querendo crescer nessa vivência. A segunda maneira, né, ou a segunda forma de vida, ou a segunda característica, segunda marca daqueles que são da circuncisão, né, real, é gloriar-se em Cristo Jesus. Paulo continua, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. Novamente, Paulo aqui, ele já havia deixado claro que para eles, o que isso significa. E ele vai dar uma outra mostra do que é gloriar-se em Jesus nos versículos 7 a 9. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Olha lá. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Mais uma vez, aqui temos a lembrança de que, apesar daquele que crê ter sido escolhido, aquele que crê foi chamado por Deus, nada nele é digno de nota. Nada é digno. Ou seja, é digno de nada. Paulo usa essa forma ali, essa palavra, gloriar-se, 35 vezes no Novo Testamento. Esse verbo, gloriar-se, aparece 37 vezes. Ele usa 35. 2 vezes Tiago usa na sua carta. E ele deixa claro aqui nesse versículo 6, 13 e 14 de Gálatas 6, qual o significado desse verbo. Ele coloca aqui: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esse verbo ele significa ostentar-se, significa gloriar-se, orgulhar-se de si mesmo, né? Gabar-se, ficar se gabando. Para colocar esse verbo em ação, o que é preciso fazer? Como é que você coloca esse verbo em ação? Não precisa muita coisa. Aliás, nós já somos, né, orgulhosos por natureza caída. Qualquer coisinha, você já vai estar se gabando. Ok? Pode perceber. Eu faço isso, você faz isso. Portanto, mesmo sem admitir, nós já caminhamos na direção de colocar esse verbo em ação. Todos os dias da nossa vida. Orgulho, irmãos, tem ligação íntima com poder. Né? Com algum tipo de poder. Poder que o pecado oferece. O que significa poder? Poder é competência. Uma competência que você expõe, uma competência que você coloca para ser admirado, admirada. O homem, ele expressa esse desejo, essa sede de poder, desde a queda, desde quando o homem caiu em pecado, desobedeceu ao Senhor, ele mostra esse desejo de poder ser igual a Deus. Ou pelo menos, se não for igual a Deus, pelo menos não depender de Deus. Isto se mostra no caráter do homem caído. O homem busca a riqueza, busca a fama, busca ser reconhecido a ponto de ter o poder de influenciar as pessoas irem atrás dele para pedir opiniões ou pedir conselhos. Essas buscas nada mais são do que busca por poder. Essa sede está em todo lugar, na política, na mídia, na fábrica, na sua família, na profissão, na sociedade. E infelizmente, eu tenho que dizer, nós vemos essa sede, essa ânsia pelo poder no seio da igreja. Nas disputas por posições, até mesmo no púlpito. Para entendermos o que significa nos gloriamos no Senhor Jesus, e usando esse pouco tempo que nós temos aqui, vamos olhar para esse texto de Gálatas. O mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O que é isso? O crucificado, quando há alguém crucificado, a ideia é desprezar o crucificado. Ele foi condenado. É alguém que é condenado por aquela sociedade que praticava esta punição, e os cidadãos deveriam desprezar o crucificado.
Então Paulo está dizendo, o mundo está crucificado para mim. Eu desprezo o mundo e eu estou crucificado para o mundo. Eu quero que o mundo me despreze. Portanto, o mundo é para ser desprezado. Porque nós somos desprezados pelo mundo. Não adianta ficar tentando mostrar as suas habilidades, desempenhar, ter um bom desempenho em qualquer área que você esteja, para conquistar a atenção do mundo. Porque o mundo não vai lhe considerar. O mundo, mesmo que lhe considere, mesmo que apresente uma certa consideração, você não deveria buscar a consideração desse mundo. O mundo é para ser desprezado. Você não deveria aceitar, nem sequer pensar em almejar a consideração do mundo. Por quê? Porque qualquer atividade que eu faça e que seja a priori um bem, okay? Você vai fazer alguma coisa boa, né? Moralmente, algo que moralmente é considerado bom. Eu só consigo fazer por causa da cruz de Cristo. Porque Ele me concedeu essa habilidade. A graça de Deus, não a graça comum, mas a graça especial vem por causa da cruz de Cristo, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Por causa da obra de Cristo é que nós recebemos muitas e muitas capacitações. Jamais esqueça, a graça que você e qualquer fiel recebeu não foi uma graça barata. Ela custou o sangue do nosso Senhor Jesus. Nós cantamos no início. Alto preço. Custou a ira de Deus sendo derramada em Cristo. Tim Keller, um autor muito bom, ele chama essa busca por poder, ele chama de busca por um veredito, onde um tribunal vai proferir um veredito sobre essa pessoa. Normalmente quem está buscando um veredito de um tribunal quer receber o quê? Culpado, né? Não. Quer receber, né? Inocente, está livre, está inocentado, pode continuar a sua vida, não é isso? Quer receber um bom veredito, um veredito favorável. Esse tribunal ele pode ser composto pelas pessoas do mundo, pode ser composto pelo corpo de Cristo, ou pode ser composto pela própria pessoa. O que eu vou relatar agora é uma adaptação de um trecho do livro de Tim Keller, cujo título é Ego Transformado. Como diz Madureira, você não pode passar dessa vida sem lê-lo. Eu vou ler aqui, é uma adaptação, então não está igual ao livro, né? Quem tem o ego satisfeito ouve a crítica e entende como oportunidade de mudança. Então, quem está com o ego não inchado, mas o ego satisfeito, recebe uma crítica. Nossa, está muito feio hoje, o cabelo está horrível. Enfim, qualquer coisa, qualquer crítica, né? Está gordo, está magro, né? Está pobre, está rico, qualquer crítica. Ele entende como oportunidade de mudança. Porque quanto mais compreendemos o Evangelho, mais é o nosso desejo de mudar, de ser parecido com Cristo. Você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, mas também não tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, mas não morre de medo dele? Você não gostaria de ser uma medalha de prata em algum esporte e mesmo assim ficar entusiasmado com a vitória da outra pessoa? Não gostaria de admirar a conquista do seu opositor da mesma forma como você admira o nascer do sol? Você não gostaria de simplesmente encantar-se com a realização do outro? Porque não importa se o sucesso foi do outro ou foi seu. Não interessa quem alcançou o primeiro lugar. Você fica feliz pela vitória da outra pessoa.
como se a conquista fosse sua, porque você presenciou algo fantástico. Não orgulhar-se de si mesmo, mas gloriar-se em Cristo Jesus, é a humildade do Evangelho. Irmãos, e somente o caráter de Cristo em nós, somente essa verdade do caráter de Cristo nos livra da vergonha de sermos orgulhosos diante de Deus. Gloriar-se em Cristo simplesmente significa pensar menos em mim. Pense menos em você. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa muito em nós, a gente vê quanta injustiça a gente recebe, seja de Deus ou seja das pessoas. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas talvez você possa dizer, mas eu ainda não sei fazer isso, ainda não entendi muito bem. Paulo diz, versículos 16 e 17, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E observe e siga o exemplo daqueles que vivem o padrão das Escrituras. Uma terceira marca daqueles que são os da circuncisão verdadeira: não confiar na carne. Com esse argumento, o grande objetivo do apóstolo Paulo é dizer que Cristo é suficiente como base para a nossa santificação. A preocupação de Paulo é que os filipenses, eles se beneficiem, eles sejam favorecidos plenamente com o seu relacionamento com Cristo. Mas isso seria impossível se eles se entregassem às exigências da circuncisão que os judaizantes estavam colocando para eles. Irmãos, uma prova máxima pela qual nós devemos avaliar, você deve avaliar aqueles que estão almejando liderança, a prova que você deve exigir é o relacionamento deste líder ou dessa pessoa que quer ser líder. Qual é o relacionamento que ele tem com a cruz de Cristo? Essa é a prova máxima. Um líder na igreja precisa demonstrar evidências de que possui um relacionamento com Cristo, em que o seu serviço tem a cruz como centro. O crente fiel, em qualquer circunstância, ele vai recorrer à cruz de Cristo. Por quê? Fazer o quê? Vou correr atrás da cruz para quê? Por que um crente fiel, diante de uma situação crítica, diante de uma crise, ou diante de uma perseguição, diante de algo que não está dando certo, por que ele vai recorrer à cruz? Porque na cruz ele pode contemplar o amor de Deus por ele. Quando ele contempla o amor de Deus na cruz, o fiel se alegra. Porque Deus o salvou e está usando todas as coisas para transformá-lo à imagem do Senhor Jesus. Até mesmo essas crises, essas tribulações, essas dificuldades. Na verdade, é assim que Romanos capítulo 5 diz: para você ter uma esperança, você precisa começar com tribulação. Tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Os que confiam na carne, portanto, ainda estão apresentando uma característica de um não salvo. Se você ainda confia na carne, quando as coisas erradas acontecem, pode ter 3 reações. Quem confia na carne vai ter 3 reações diante de algo errado, algo que não está dando certo na sua vida, na vida dele. Primeiro, se no julgamento dele, da pessoa que está recebendo ali, ele confia na carne,
nos seus próprios julgamentos, ele está vivendo bem. Eu estou vivendo tranquilo, estou fazendo tudo certinho, né? Estou moralmente correto. Então eles vão ficar, qual a reação dele? Diante de algo errado, algo ruim, da tribulação, a reação é ficar furioso com Deus. Furioso, porque eu mereço uma coisa melhor. E aí Deus não está me dando. Eu estou me dedicando tanto para nada. Uma segunda reação, se de acordo com as suas próprias normas, ele está falhando. Ele percebe que ele mesmo colocou as normas para ele, mas ele mesmo falhou, né? Ele mesmo errou. E aí ele fica furioso consigo mesmo. E começa a se autodepreciar, fica com aquela dor interior, desespero, e aí vai, né? Começa a olhar para si próprio e achar que é o culpado de tudo. Agora, se diante dessas crises, dessas dificuldades, ele não tem certeza se ele está sendo fiel ou está sendo infiel, ele está vendo, não, eu estou fazendo certo, mas não será? E fica naquela dúvida. Então ele vai ter a reação entre ficar furioso com Deus e com ele, ou às vezes ficar furioso com Deus e consigo mesmo simultaneamente. Então esses três tipos de reações podem acontecer com quem ainda confia na carne. Os judaizantes aqui no contexto filipenses, eles caminhavam rumo à eterna destruição, né? Paulo vai deixar claro na carta. Porque eles escolheram servir leis cerimoniais, leis que têm a ver com a comida e bebida, em vez de estarem ligados a Deus que criou o homem, criou o alimento. Eles estavam se orgulhando até mesmo dos órgãos circuncidados, tendo para eles que deveria ser vergonhoso, eles estavam tendo como orgulho. Essas atitudes provavam, né, a mentalidade deles, que estavam presas às coisas da terra. Totalmente desligado do Senhor Jesus. Irmãos, a vitalidade, a vida do Evangelho entre os filipenses dependia de agarrar-se somente a Cristo como base suficiente para a santificação. E Paulo dá o exemplo disso. Os filipenses deveriam observar e categorizar líderes. Esses são os líderes, eles estão sendo aspirantes a líder, eu vou reconhecer como líder porque eles estão de acordo com o padrão dado pelas Escrituras e dado também pelo exemplo do próprio Paulo, temos aí no versículo 17. Mas e nós? Você vive a obediência baseada em resultados? Por causa da sua bondade, você foi bom com Deus ou com alguém? Por causa da sua bondade, você espera frutos? Se os frutos não vêm, se você espera, não vem fruto, mas vem confusão, né? Vem a ira, vem a revolta com Deus ou com as pessoas que foram objeto da sua bondade. Se isso acontece com você, é porque você ainda confia na carne. Você acredita que os atos bondosos merecem reconhecimento, merecem uma recompensa. Os que confiam na carne têm dificuldade até mesmo de perdoar, porque se sentem superiores. Não olham para o seu próximo e o vê como superior a si. Olha para si e vê o quão santo, o quão moralmente correto se julga. Então o desprezo para quem não faz aquilo que ou te ofende ou faz algo errado, o desprezo é praticado. O que está por trás disso, irmãos, é a confiança na carne. Talvez você já disse ou ouviu alguém dizer, eu jamais faria isso.
é algo tão terrível, tão vil, tão desprezível, que tal e tal pessoa fez ou fizeram. Eu jamais faria isso. Só colocar aqui mais uma aulinha de kanji. O kanji, para eu mesmo, né? Aqui é o kanji de uare, né? Quem sabe kanji aí, mais do que eu. O kanji para eu mesmo tem ali 2 radicais, significa mão e lança. Né? O negócio aqui não está meio igual não, mas tudo bem. E aqui, os antigos chineses, então nós temos ali, aqui o kanji de eu mesmo, né? E agora, acrescentando ali o kanji de cordeiro, os antigos chineses, eles, por meio do kanji ou desses desenhos, eles parecem demonstrar um entendimento de que o sacrifício de uma ovelha por si mesmo trazia justiça. Então, aqui tem eu mesmo debaixo do cordeiro. Então, um cordeiro, né, sacrificado traz justiça por mim mesmo. Né? A ideia do eu mesmo ali aqui é o kanji de mão e aqui é o kanji de faca, né? É como se fosse assim, eu segurando a faca para me defender, eu me protejo, né? Ou, no caso do sacrifício, eu mesmo que vou usar a faca para sacrificar o animal. Mas a ideia de que eu mesmo me protejo, eu mesmo debaixo do cordeiro, significa justiça. O que está por trás de alguém que confia na carne, ou melhor, o que está por trás das reações que alguém que confia na carne tem, é esta confiança em si mesmo. Vou colocar aqui. A solução que deve ser dada ou é oferecida pelas Escrituras aos fiéis, para aqueles que já nasceram de novo, é um padrão transformado. Jesus é a nossa justiça. Só em Cristo que devemos confiar. Não é em você. Mesmo que você esteja com a faca, você não vai se proteger. É só Cristo que protege e defende você da ira de Deus. Agora, não é apenas para a nossa salvação, no que diz respeito à justificação. Jesus é a nossa justiça, também para a nossa santificação, ou melhor, para a nossa salvação com relação à santificação. Mas talvez você também diga, mas eu ainda não sei como fazer isso. Ainda não entendi muito bem. Paulo novamente diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Observem aqueles que vivem de acordo com o padrão. Querido, conte com o apoio, conte com a ajuda dos seus irmãos, tanto para ensinar você o padrão, como para caminhar junto com você, e os dois juntos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria terminar aqui fazendo só essa recapitulação, né? O viver progressivo do fiel, conforme o padrão transformado, precisa incluir adorar pelo Espírito de Deus, gloriar-se em Cristo Jesus e não confiar na carne. Abraham Lincoln, ele concluiu corretamente que os americanos estavam intoxicados com o sucesso, a ponto de desprezarem até mesmo a oração. Ele reconheceu que os americanos, de mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás, né, eles se tornaram autossuficientes demais para sentir a necessidade da graça de Deus. Você tem avaliado a sua vida, a sua família? Você tem fugido da autossuficiência?
Onde está firmado a sua fé? Quem é a sua esperança? As tribulações, Jesus é sempre o seu Salvador quando você está diante delas? Ele é aquele que está acima de você, te protegendo? Queria convidar vocês a ficarem em pé. Vamos cantar este hino. Jesus, a minha fé está em Jesus. Todos os salvos conhecem esse hino. Então, vamos cantar. Brincando. Minha esperança. Vamos lá? Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre nele. A minha fé